Fala rapaziada, começando mais um conteúdo aqui no canal SBTV, dessa vez para a zona mista de Bahia 1, Nacional do Uruguai 3. Infelizmente, a primeira derrota do Bahia em casa na história da Conmebol Libertadores da América. Infelizmente, não conseguimos, depois do gol marcado, né, sustentar a vantagem. E antes de qualquer coisa, eu peço seu apoio, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixa o like e, claro, um comentário sobre os temas abordados. Sem mais delongas, bora conferir o que disseram os jogadores do Bahia. Posso começar? William, o resultado de hoje marcou a primeira derrota do Bahia em casa na história da Libertadores e um jogo que parecia o triunfo encaminhado depois do gol de Jean Lucas. Queria saber como é que fica o mental do grupo para a sequência da competição, já que agora vai precisar buscar a classificação com 2 jogos duríssimos fora de casa. Bom, claro que foi uma dura derrota hoje, né? A gente não queria sair daqui com a derrota, mas faz parte do futebol, uma hora isso acontecer, né? Cedo ou tarde isso acontecer, né? Mas a gente conseguiu fazer um grande jogo, né? Conseguimos começar o segundo tempo ganhando, que era o que a gente queria, mas quando fizemos o gol não conseguimos jogar. E isso dificultou muito o nosso jogo. E como eu falei, não tem tempo para ficar se lamentando, já tem um jogo importantíssimo um sábado que a gente conseguiu o triunfo lá em Rio de Janeiro. William, um bom primeiro tempo do Bahia, um gol muito bonito do Esquadrão no segundo tempo. O que é que você acha que foi preponderante para que o Bahia acabasse sofrendo o empate e posteriormente a virada? Cara, eu achei mais, não sei, que a gente quando fizemos o gol, acho que o time queria ir todo para frente, né? Que a gente tinha que controlar mais o jogo. Eu até falei pro Puga, essa bola, cara, faz o mais simples, né? Ah não, muita sorte, olha. Então, um jogo difícil, cara, difícil porque a gente queria sair daqui com triunfo, né, para conseguir pelo menos conseguir o segundo colocado do grupo, classificação, mas tem 2 jogos ainda difícil. E é isso, vamos continuar trabalhando, firme e forte para conseguir os triunfos. Foram 3 erros ofensivos hoje, 3 gols do Nacional. Você acha que a ansiedade atrapalhou um pouco o Bahia de conseguir jogar melhor hoje? Não acho. Como eu falei, a gente começou, o primeiro tempo a gente fez muito bem, né? Segundo tempo começamos bem também, mas acho que a gente deveria ter um pouco mais de paciência quando fizemos o gol, né? Porque a obrigação de sair para o jogo era um deles e isso a gente deveria ter controlado mais, mas é isso, a gente não tem tempo para ficar se lamentando, que sábado já tem mais um jogo importante. Valeu, pessoal. Valeu? Partida difícil, derrota dolorida, né, para o Bahia, que agora vê a situação no grupo embolar. O Nacional chega aos 5 pontos, o mesmo do Internacional, próximo adversário do clube uruguaio. Queria que você avaliasse a situação do grupo tricolor e o que fazer para continuar lutando pela classificação com 2 partidas fora de casa. Buenas noches. Bueno, es Libertadores, Copa Libertadores, ¿no? Todos los equipos son difíciles, el grupo es muy difícil, como todos los grupos. Estamos con vida, lo importante. Hoy en día seguimos primero, mañana vamos a esperar el resultado del partido, pero hasta que estuvimos con vida vamos a dar lo mejor y vamos a tratar de clasificar. Ramos, o que foi que aconteceu ali naquele momento, do primeiro gol do Nacional até o gol da virada? Aquele apagão que o time sofreu e que atrapalhou o resultado do jogo. Y creo que un poco se siente, ¿no? Cuando duele un poco cuando te falla un gol y estás haciendo un buen juego, pero hay que seguir. Tenemos 2 partidos para poder clasificar y estamos con vida y estamos fuertes en el grupo. Domingo, um primeiro tempo muito bom do Bahia e uma segunda etapa em que o Tricolor conseguiu fazer logo 1-0. Você acha que faltou um pouco mais de catimba, um pouco mais de segurar um pouco esse resultado para tentar levar a vantagem até a reta final e quem sabe fazer o 2-0? Sí, a lo mejor podríamos haber tenido un poco más la bolilla, podríamos estar mejor parados para el contragolpe, pero ellos también fueron muy efectivos, 2 contragolpes, 2 goles, una bola parada, pero hay que seguir, estamos con vida, esto nos hace fuerte para el grupo, para todos, agradecerle a Nación Tricolor por apoyarnos y hasta el último momento, vamos a dar lo mejor fuera de casa. Valeu, pessoal. Valeu. Graças, Santos. É isso, amigos. Acho que é importante a gente falar sobre essa questão. O Bahia não conseguiu, né, manter o ímpeto, né, manter a concentração, principalmente, né, um pouco ansioso em relação a quando abriu o placar. Acho que até, inclusive, no primeiro tempo a gente poderia estar vencendo o jogo já, inclusive, né.
poderia ter vencido a partida no primeiro tempo com algumas chances claras que o Pulga teve. Acabou que ele não deu certo, a gente perdeu 2 boas chances. Sentiu o Bahia um pouco ansioso sim nesse aspecto. Achei que a gente poderia estar um pouco mais calmo, um pouco mais centrado na partida, focado em relação ao confronto do jogo. Ainda nessa linha, o Rogério Ceni falou muito sobre isso, né? Sobre a questão do posicionamento. Ele estava muito chateado, muito irritado. Deu para ver isso nitidamente na coletiva que ele estava chateado com essa situação do Bahia não conseguir se posicionar bem nesse sentido. Eu acho que nessa questão específica faltou do Bahia ter um pouco mais de calma. Acho que no gol da bola parada isso realmente ficou bem nítido, mas nos contra-ataques da equipe do Nacional do Uruguai ficou bem nítido que o Bahia errou esses passes que não poderia ter errado. Eu acho que é uma função que tem que ser ajustada e a parte psicológica tem que estar em dia. Porque vamos visitar agora Flamengo e Atlético fora de casa, fora os 2 outros confrontos que a gente ainda tem, né? Esses 2 outros confrontos fora de casa contra a equipe do Nacional da Colômbia e o Internacional de Porto Alegre. Então, a gente tem que estar concentrado, não pode perder o foco, é rodar esse elenco, encontrar a melhor alternativa para enfrentar o Flamengo fora de casa, lá no Maracanã, no final de semana. É uma sequência dura. Ainda assim, a gente estava enfrentando uma sequência importante, né? Vencemos Botafogo, vencemos Palmeiras. Uma hora a gente ia ter que sofrer, né? E uma hora ia acontecer essa derrota. O que não pode acontecer agora é a gente baixar a cabeça e pensar que tudo caiu por água abaixo. O Esquadrão de Aço tem chances, ainda é o líder da competição, o líder da fase de grupos no seu grupo F. Amanhã é torcer pelo melhor resultado entre Internacional e Atlético Nacional lá na Colômbia. Então a gente tem que pensar positivo, focar nesse momento em apoiar os jogadores. Gostei muito, inclusive, que no final da partida a torcida do Bahia apoiou, cantou, inclusive muito alto, né? Acho que é importante falar sobre isso. Mesmo com a derrota, muitos ficaram na Fonte Nova e muitos ainda saudaram os atletas que estavam em campo. Isso é muito importante para manter essa confiança nos jogadores do Bahia. Isso é coisa que o Ceni falou em coletivo, inclusive, né? Dos torcedores citarem o nome dos jogadores antes de começar a partida. Citar o nome dele também é importante. O cara entra com confiança. Acho que o Bahia hoje entrou com um excesso de confiança, um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso em algumas decisões. Acabou que a gente não conseguiu vencer. Infelizmente, demos 1-0 no segundo tempo. O gol veio tarde, inclusive, mas a gente não conseguiu sagrar triunfante no dia de hoje aqui na Fonte Nova, infelizmente. Mas é bola pra frente, a gente tem condição clara de classificação e pensar que esse time já mostrou que é possível acreditar nesse time fora de casa na Libertadores da América. Então a gente tem que continuar acreditando, continuar confiando na classificação, confiando no Bahia cada vez mais forte, no Bahia nas oitavas de final da competição. E o roteiro vai ser um pouco sofrido, né? Porque a gente esperava que a Fonte Nova fosse essa catedral do Bahia em relação aos pontos. Foram 5 que escaparam, né? 2 contra o Inter, 3 hoje contra o Nacional do Uruguai. Então, 5 pontos que fazem falta no Bahia nesse momento, né? Poderíamos estar com 12, só em casa eu acho que dá para classificar, né? Com os pontos que a gente estava já somando com os jogos fora de casa e os 2 em casa contra o Nacional de Medellín. E, claro, né, é importante a gente falar sobre o tema, a gente sabe que não acabou ainda, está tudo ainda em aberto. É confiar no Esquadrão de Aço, confiar nesses jogadores, confiar no Rogério Ceni, que hoje demonstrou essa irritação, demonstrou essa chateação em relação ao resultado, a como foi, né, o resultado como um todo. E, Pulga tem que estar um pouco mais concentrado, assim como o Michel Araújo, que entrou, não conseguiu acertar aquele passe, né, errou no lance do gol. Então a gente tem que estar atento nesse sentido, não deixar de acreditar, porque, como eu falei, esses jogadores já mostraram que é possível a classificação do Bahia para as oitavas de final. É isso, amigos. Levantar a cabeça e ir para cima. Inscreva-se no canal, ativem todas as notificações, deixem um like, tá no comentário sobre os temas abordados. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Bora Bahia!